Então, pessoal, conforme eu já tinha comentado com vocês em outras oportunidades, toda vez que a gente realizar uma análise estatística e a gente tratar das principais medidas, né, média, moda e mediana, que a gente já estudou, a gente também precisa considerar como esse fenômeno está se dispersando, ou seja, como ele está variando, né? A gente fala às vezes pipocando, né? Quanto ele está pipocando esse fenômeno. E aí, para perceber isso, a gente tem algumas medidas que a gente chama medidas de variabilidade, também chamadas de medidas de dispersão, chamam a atenção da variância e do desvio padrão, e elas são essenciais assim para que a gente entenda bem o fenômeno, como o fenômeno está se comportando, né? Então é essencial que a gente entenda bem essas medidas aí de variabilidade ou de dispersão. Antes de começar, eu preciso retomar a ideia com vocês da aula 1 de população e amostra. Tá? Eu trabalhei população e amostra com vocês na primeira aula e é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça. Lembrando que a população é sempre o total e a amostra é sempre uma parte, um recorte desse todo, realizado com a devida técnica, mas não deixa de ser uma parte desse todo, tá? Porque a gente vai fazer o cálculo de uma maneira, se for uma população de dados, e de outra maneira, se for uma amostra de dados. Vocês vão me perguntar, professor, como é que eu vou saber se é população ou amostra? Tá? Nos exercícios costuma estar especificado, se não está especificado exatamente, pelo menos dá a entender se é população ou se é amostra. Tá? E numa situação prática de controle estatístico do processo, por exemplo, normalmente a gente vai trabalhar com amostra. Por que normalmente a gente vai trabalhar com amostra? Porque vamos pensar no contexto de uma empresa, tá? Se a gente quer analisar a qualidade aí de parafusos fabricados por uma empresa, é muito difícil, é muito raro a gente ter acesso a todos os parafusos que foram fabricados, para não dizer que é impossível, né? Então, o mais comum é a gente ter uma amostra, retirar uma amostra com o devido critério e trabalhar em cima da amostra, tá? Então, nas situações aplicadas, a gente tem que conhecer o nosso campo de trabalho, o nosso campo de pesquisa, mas o mais comum, o mais regular, é que a gente trabalhe com a amostra, tá? Então, vamos lá, vamos direto aqui para os slides de explicação. Eu vou tratando aqui os conceitos com vocês, e aí depois a gente vê se alguém ficou com alguma dúvida, né? Até porque esses conceitos aqui eles vão entrar na atividade avaliativa. Compartilhando a tela com vocês, então. Então, nós temos aqui a aula de hoje, tá? Destinada a medidas de variabilidade, essa parte aí que eu vou explicar as coisas para vocês. Também podem ser chamadas de medidas de dispersão. Quer dizer o quê? Quanto o fenômeno está variando, tá? O quanto o fenômeno está se dispersando, tá? Então, olha só, qual é o conceito que eu trouxe para vocês? Indica quanto um fenômeno está se espalhando ou dispersando, tá? Então, tem algumas outras medidas aqui, mas as mais comuns são a variância e o desvio padrão. Vocês observem aqui do lado, eu também tenho um gráfico de dispersão que eu coloco aqui. Essa linha que vocês observam aqui é a média, tá? Essa linha contínua aqui dentro é a média. E cada um desses pontinhos aqui é um fenômeno, tá? Então, vocês percebam aqui, tá? Que alguns estão acima, outros estão abaixo, outros estão colados na média, né? Outros orbitando em torno da média. Então, esse gráfico de dispersão aqui, até tem uma aula aqui, eu acho que é a aula 7 ou 8, não me lembro bem, não, 8 é a distribuição normal, 6 ou 7, a gente vai estudar isso aqui com mais cuidado, tá? Mas nesse momento a gente tem que entender que as medidas de variabilidade, eles medem quanto o fenômeno está se espalhando, né? Ou variando, ou dispersando mesmo
Isso quando comparado com a média, tá? Então, pessoal, uma das mais comuns, uma das medidas mais comuns é a gente trabalhar aqui com a variância, tá? A variância, ela é uma das medidas mais comuns que a gente conhece, tá? Então, e ela é importante, tá? Apesar de ela ser uma medida quadrática, ela é uma medida importante. Então, por quê? A gente usa mais o desvio padrão, mas a variância ela é usada para a gente encontrar o desvio padrão, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente tem. Então, vamos começar aqui com a variância. Para entender a variância, eu vou trazer um exemplo para vocês. Observem aqui, 2 vendedores, tá? João Roberto e Juliana. Então, observem uma coisa aqui, tá? João Roberto, né, vendeu e Juliana também. Observe como é que funcionaram as vendas durante uma semana de eletrodomésticos. João Roberto vendeu 10, 2, 8, 13 e 7. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E Juliana vendeu sempre 6. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Acontece que se a gente for olhar simplesmente pensando na média, a gente vai imaginar que os dois vendedores são iguais. Isso não é verdade, tá? Por que isso não é verdade? Média a gente já estudou, né? Já estudou média. Então, aqui. João Roberto, vamos fazer a média do João Roberto. 10 mais 2 é 12, mais 8 é 20, 23, mais 7 é 30. Ele vendeu 30 eletrodomésticos em 5 dias. Então, é só fazer 30 dividido por 5, a média do João Roberto vai ser 6. E a Juliana não precisa fazer média, né? 6, 6, 6, 6, 6, a média dela é 6, obviamente. Então, o que a gente pode imaginar? Bom, eles são vendedores iguais, porque eles vendem a mesma coisa na média. Mas eu já falei para vocês que a média nos engana, né? Por que a média nos engana? Porque se a gente vai pensar assim, ó, se eu for abrir a loja amanhã, eu tenho quase certeza que a Juliana vai vender 6 eletrodomésticos. E o João Roberto, eu já não sei se ele vai vender 10, se vai vender 8, se vai vender 2, se vai vender 3. Tem dias que ele vende muito, tem dias que ele vende pouco. Então, a Juliana me dá uma certeza mais regular, vocês percebem? Tá? Então, essa é a diferença que tem entre esses dois. E o que mede isso? A oscilação, olha o João como é que é. 10, 2, 8, 3, 7. O que vai medir essa pipocada que ele dá são as medidas de dispersão. A gente vai estudar a variância primeiro. Variância já nos dá o nome assim de que está variando, tá? Nós temos duas fórmulas da variância, tá? Pode ser essa fórmula aqui ou essa fórmula aqui. Essa fórmula a gente vai usar se for população e essa fórmula a gente vai usar se for amostra. Espera um pouquinho que eu esqueci de completar uma coisa aqui. Ali tem um -1 que eu esqueci de colocar. Deixa eu completar aqui para vocês primeiro, tá? Porque senão as duas fórmulas ali, elas ficam iguais. Aqui do lado desse N tem um -1. Tá, deixa eu projetar aqui de novo para vocês. Ó. Para a amostra é N-1, tá? Agora que eu estou no modo apresentação, eu não consegui mudar, mas anotem para vocês a amostra que é um N-1 aqui, tá? Do lado desse N. N é o número de elementos que a gente tem. Então, não esqueçam, aqui onde eu estou marcando, tá? Vocês coloquem o -1, depois eu vou arrumar no material e vou postar certinho lá para vocês. Quando a gente olha para essas duas fórmulas aqui, a gente se arrepia, né? A gente acha que é muito difícil. O que essa fórmula quer dizer? Somatório da diferença entre a frequência absoluta e a média elevado ao quadrado dividido por N e dividido por N-1 se for a amostra. Gente, eu digo que essa fórmula aqui nada mais é do que um norteador para a nossa tabela. A gente monta uma tabela aqui e a primeira coisa tem que calcular a média.
A média do João Roberto, eu tinha feito de cabeça antes para vocês, era 6, né? Só somar aqui que dá 30, 30 dividido por 5 dá 6. Então, vocês organizam uma tabela, depois eu vou mostrar no Excel é bem mais fácil, tá? Vocês organizam uma tabela, começa com a frequência absoluta, e aí a gente chama isso aqui de desvio da média. A gente vê quanto cada valor está desviando da média. Então, aqui ele vendeu 10, né? Então, vai fazer 10 menos 6, que é a média. Deu 4. O que isso quer dizer? Que ele está desviando 4 para cima da média. Aqui ele vendeu 2. Então, vai fazer 2 menos 6, que é a média, vai dar menos 4. O que isso quer dizer? Que ele está desviando 4 para baixo da média. É isso que esse sinal negativo quer dizer. Aqui deu 8. Então, tu vai fazer 8 menos 6, que é a média, vai dar 2. Está desviando 2 para cima da média. Aqui, ele vendeu 3. 3 menos 6, que é a média, vai dar menos 3. Quer dizer que ele está desviando 3 para baixo da média. E, por último, 7 menos 6, 1, ele está desviando 1 para cima da média. Só que reparem uma coisa, pessoal. Se vocês forem somar aqui, tá? Somar esses valores aqui, mais 4 menos 4 vai dar 0. 2 menos 3 menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Essa soma aqui deu 0, tá? E sempre vai dar 0, tá? Porque a média é exatamente isso. A média, ela faz essa tendência como se tudo fosse igual. Se uns estão acima, outros estão abaixo. Então, para contornar esse problema aqui, os estatísticos resolveram pegar esses valores aqui e elevar ao quadrado. Então, ele fez 4 vezes 4, 16. A gente gera uma terceira coluna aí. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. E 1 vezes 1, 1. Soma isso aqui tudo e faz esse 46 dividido pelo número da amostra, tá? Qual é o número? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente estiver falando de população, aí eu indico variância da população, a gente divide por N, tá? Que no caso é o número de dias. 46 dividido por 5. 92,2. Se for uma amostra, tá? Se isso aqui for alguns dias que o João vendeu só, a gente vai trabalhar com parâmetro de amostra. Então, tu vai dividir por 4, que seria o número de dias menos 1, tá? Professor, não está dizendo ali como é que eu vou saber se é população ou se é amostra. Eu fiz dos dois modos para demonstrar para vocês, tá? Nos exercícios que a gente vai fazer, na atividade avaliativa que a gente vai fazer também, normalmente eu indico, eu digo, considere um parâmetro de população, considere um parâmetro de amostra. Então, eu digo, amostrou-se, ou eu digo um grupo, para a gente ter a ideia que é a amostra, tá? Apesar de não dizer, se eu olho essa situação aqui, né? Vamos considerar as vendas dos eletrodomésticos de 2 vendedores durante uma semana. Eu tenho elementos suficientes para supor que é uma amostra, tá? A não ser que o João Roberto aqui tenha trabalhado só uma semana nessa empresa, tá? Então, mas que é improvável. Então, em situações regulares, a gente iria trabalhar com amostra nessa situação aqui, tá? Dividindo, então, por 4, não por 5. Lembrando que 5 é o número da investigação, né? Eram 5 dias que foram investigados, tá? Mas, enfim, eu mostrei os dois modos para vocês. Pensando na Juliana, eu nem precisei terminar aqui, porque eu acho que todo mundo percebe, né? A média era 6, então na segunda desviou 0 da média, na terça desviou 0 da média, na quarta 0, na quinta, na sexta, né? Todos os dias desviou 0 da média. Então, a gente vai somar, a soma que deu 0, né? Então, a variância da Juliana é 0. Enquanto a variância aqui do João é 11,55, tá? Beleza. Mas, pessoal, o que vocês precisam entender, tá? O que a variância é? A variância é uma medida quadrática. Ela mede o desvio de um fenômeno da média, porém, esse desvio está elevado ao quadrado, que é o que a gente fez aqui nessa tabela, ó, elevar a potência 2 e elevar a potência 2. Então, ela não demonstra, assim, com precisão, tá? Quanto esse fenômeno está desviando.
Para a gente ter a precisão mesmo, a gente usa essa outra medida, que é a medida mais comum nos processos de controle estatístico, que é o desvio padrão. O que o desvio padrão é? É a raiz quadrada da variância. Ou seja, toda vez que a gente quiser saber o desvio padrão de algo, a gente calcula a variância primeiro e tira a raiz quadrada. Aqui vocês vão ver que não muda muito. Ó. Se fosse população, era 9,2, então 303. Se fosse amostra, seria 11,55, né? Como eu botei aqui de acordo com o parâmetro considerado. Tirando a raiz quadrada é 3,39, mas a gente está falando de vendas de eletrodoméstico, a gente tem que arredondar. Então, 303 arredonda para 3 e 3,39 arredonda para 3 também. Tá? Nesse caso aqui não faz muita diferença. Porém, em outros fenômenos, principalmente se a gente tem valores, né, tabelas com muitos dados, isso é bem importante. Então, toda vez que vocês forem calcular o desvio padrão, ou a variância, pensem que é importante saber se é população ou se é amostra, tá? Então, resumindo aqui, para calcular o desvio padrão, vocês calculam a variância primeiro, montando uma tabela similar a essa que eu fiz aqui, né? FI menos a média, eleva os valores ao quadrado, soma, e aí divide, né, pelo número de observações, se for a população, ou o número de observações menos 1, se for a amostra, tá? Isso num processo manual. Se a gente fosse fazer manualmente, a gente ia fazer assim. Depois eu vou mostrar no Excel, tá? E aí, para classificar essa dispersão, né, por exemplo, aqui, né, tá? O João está com desvio padrão de 3,39, 3,03. Vamos arredondar para 3. Isso é uma dispersão alta ou baixa? Né? É muito ou é pouco? Né? A média é 6, tá bom. Então, o que eu já posso pensar assim, né? Eu posso pensar o seguinte, que a média ali era 6. Se ele está dispersando, se ele está com uma dispersão de 3, um desvio padrão 3, eu posso dizer, né, que a tendência é que as vendas dele, a maior parte das vendas dele, se concentrem entre 3 unidades e 9 unidades. Tá? Por que isso, pessoal? Que é a média que a gente calculou, tá? Então, ele pode muito bem desviar 3 para baixo ou desviar 3 para cima. Então, se a gente abrir a loja amanhã, tem uma probabilidade alta de que ele venda entre 3 e 9 unidades de eletrodomésticos, tá? Mas o que isso quer dizer? Tá? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Então, para isso, existe o coeficiente de variação, que aí ele indica para a gente se essa dispersão observada ela é média, ela é baixa ou ela é alta. Tá? A gente chama esse fenômeno de coeficiente de variação. Temos a formulazinha aqui, vou traduzir ela para vocês, tá? O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média e depois multiplicado por 100. Ou seja, ele vai dar uma porcentagem para a gente. Esse resultado vai ser em termos percentuais, tá? Então, por exemplo, aqui, se for menor ou igual a 15%, a gente vai considerar a dispersão baixa. Então, uma dispersão dentro do esperado. Se for entre 15% e 30%, a gente vai considerar essa dispersão média. E se for maior do que 30%, a gente vai dizer que essa é uma dispersão alta, tá? Então, vamos pensar no caso aqui do João Roberto, tá? Qual era o desvio padrão dele? Foi 3, arredondando, né? Reparem aqui que era 3. Dividido pela média, que foi 6, que a gente calculou lá, nem tem anotado aqui, eu calculei de cabeça para vocês, né? Eu soube dividir e a gente usou a média aqui. Então, nós temos aqui 3 do desvio padrão, dividido por 6 da média, que dá 0,5, né? 0,5 multiplicado por 100, nós temos aí uma dispersão de 50%, que indica uma dispersão alta, né? Então, é uma alta dispersão. Ou seja, não quer dizer que ele é um vendedor ruim, mas sim que é um vendedor cujas vendas elas oscilam muito, tá?
Vocês estão vendo aqui que é chato de fazer uma variância. E para fazer o desvio padrão, tem que ter a variância para fazer o coeficiente de variação também, sendo desvio padrão. Então, uma coisa está amarrada na outra. E eu fiz aqui um exemplo com 5 observações. Isso é pouco, tá? Se a gente tiver uma situação real, fazer 5 observações para tu concluir, tirar uma conclusão estatística em relação ao vendedor é muito pouco. Aí vocês imaginam fazer isso aqui, né? O cara vende todos os dias. A gente fazer uma tabela assim de um ano inteiro, né? De, sei lá, 200, 300 dias de venda para ter um parâmetro bem confiável. Então, fica uma coisa que ela é praticamente inviável, tá? Praticamente, vou dizer para vocês, é quase impossível a gente fazer. Em situações reais, a gente normalmente trabalha com muitos dados, tá? Por isso que eu bato na tecla sempre de planilha eletrônica, tá? O curso de fundamentos de estatística ou de probabilidade estatística, ele precisa habilitar o aluno a trabalhar com planilha eletrônica, tá? Porque quando vocês forem lá para o contexto da empresa de vocês, raramente, tá? Vocês vão ter aqui 5 dados só para analisar e vocês vão ter que fazer isso num papelzinho e na caneta, né? Raramente isso vai acontecer. Vocês vão ter muitos dados. Quanto mais dados vocês tiver, melhor, mais precisão vocês têm. Então, eu entendo que é essencial a gente usar uma planilha para isso, tá? Eu vou mostrar um Excel aqui, mas o Calc funciona praticamente igual e a planilha do Google também funciona praticamente do mesmo modo, tá? Então, vamos dizer assim, todos vocês, quando forem lá para o campo de trabalho, né, vão poder, né, ter acesso a alguma planilha gratuita ou não, né? Mas é quase com certeza que vocês vão poder ter acesso a uma planilha e aí fazer os cálculos lá primeiro. Vai dar maior precisão, vai dar menor probabilidade de erro e vai otimizar muitos processos. Então, eu vou compartilhar uma planilha aqui com vocês. Essa planilha aqui está lá no nosso Moodle, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em 2 exemplos que eu trouxe para vocês. Primeiro, um exemplo aqui tranquilo, tá? Eu fiz como legenda aqui. Então, a situação está aqui, tá? Essa situação número 1 se refere a esses dados aqui. E a situação 2 se refere a esses dados aqui. Vamos ler, então. Na coluna A, temos o tempo de montagem de uma população de um determinado componente. Encontre a variância, o desvio padrão e faça um diagrama de dispersão, ou seja, está sinalizando uma coisa muito rara, que é a gente ter acesso a todos os tempos de montagem. Vamos supor que isso seja verdade, tá? Eu quero calcular a variância. Então, nós temos 2 comandos para variância, tá? O comando é var, só que a gente precisa indicar. Então, a gente coloca var, ponto P, se for para a população, e var.a, se for para a amostra. Se vocês esquecerem, vocês podem aqui pelo assistente de função, ó. Vão em tudo, vão lá no V, ó. Tá? var.a, estima a variação com base numa amostra, var.p, tá? Então, essa função é disponível, calcula a variação com base na população. O comando var é para amostra também, tá? Então, eu evito usar ele para eu não fazer confusão na minha cabeça. Eu sempre uso o ponto A ou o ponto P, tá? Então, são esses 2 que eu sempre uso. Ali está falando um exercício que é população. Então, esse aqui, var.p. Tá? Aí vai abrir essa janela aqui. É só marcar essa sequência que está em negrito aqui, num1. Só marcar aqui, ó. Clica no primeiro e arrasta até o último. Né? Deixa marcado aqui. E ele vai trazer a variância para vocês. Meu Deus, professor, está muito alto, né? 54 a variância. Lembrem-se que a variância é uma medida quadrática. A medida que vai mostrar mais a realidade para vocês é o desvio padrão. Como é que a gente pode fazer o desvio padrão? De 2 maneiras. A primeira é fazendo a raiz quadrada da variância.
Como é que se faz a raiz quadrada do Excel? Igual raiz, escreve raiz mesmo, R-A-Z. Lembrando que sempre igual aquilo que eu falo para vocês, né? Excel, faça isso para mim. Abre parênteses e clica na variância. Ó, tu vai tirar a raiz quadrada daquele valor ali. Então, agora está pipocando 7,40 unidades. Agora está uma coisa mais realista. E o próprio comando para desvio padrão, a gente também tem aqui, é o comando despad. Ó, tá? Então, a mesma ideia. Despad.a para amostra e despad.p para população. Tá? Então, tá inclusive... Tem outros comandos, mas eu evito de usar para não fazer confusão. Eu sempre coloco ponto A quando é amostra e ponto P quando é população. Lembrando que no 1 aqui está falando de população. Então, eu vou usar esse comando aqui, ó. Despad.p. Vai abrir essa janelinha flutuante aqui. E aí eu vou marcar a sequência de dados que eu quero ver o desvio padrão. Ó, marquei aqui. Vocês reparam que dá o mesmo valor, tá? Vocês podem fazer pela raiz quadrada da variância ou podem fazer pelo próprio desvio padrão. Eu, quando tenho a variância, faço pela raiz quadrada. E se é algum exercício que eu vou calcular direto o desvio padrão, eu já uso o comando do desvio padrão. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a situação 2, tá? Olha só. Na coluna E temos a medida do desgaste em uma amostra de um certo tipo de peça. Faça a variância, desvio padrão e resumo estatístico. Ah, esqueci de fazer o diagrama de dispersão aqui na... Esqueci de fazer o diagrama de dispersão aqui, tá? Então, o diagrama de dispersão vai ser o seguinte, ó. A gente vai selecionar os dados, inserir. Aí seria esse gráfico aqui de bolinhas, ó. Esse aqui. Ó, olha como é que ficou. Olha como ficou o meu gráfico aqui, tá? Vocês imaginem uma linhazinha aqui. Essa linhazinha seria a média. E aí vocês vão ver quanto o fenômeno está pipocando nessa média. Eu não vou imaginar, eu vou acrescentar uma linha aqui. Para acrescentar, a gente clica primeiro com o botão esquerdo, aí ele vira uma florzinha. Depois a gente clica com o direito e bota aqui adicionar linha de tendência. Ó. Ó, ela liga o primeiro com o último. Essa linha pontilhada aqui que vocês têm aqui é a média, tá? Então, observe que está muito para cima, muito para baixo. Umas estão em cima da média, outros estão um pouquinho para cima, outros estão bem para baixo. Então, essa linha de tendência aqui é a média, tá? E essas bolinhas, elas representam o próprio fenômeno. Então, era isso que eu pedi aqui como diagrama de dispersão. Agora, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, tá? Primeira coisa, observem a quantia de dados, olha só. E segundo, estamos falando de desgaste de peça. Então, gente, vocês imaginam a trabalheira que ia dar fazer a variância e o desvio padrão desse tipo de dado aqui, tá? Imagina fazer isso menos a média elevado ao quadrado, isso menos a média elevado ao quadrado, isso menos a média ao quadrado, somar tudo, dividir. Olha, é muito raro a pessoa que ia acertar. Tem que fazer isso somar. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer via Excel. Já tinha comentado com vocês, eu vou mostrar de novo, tá? E vou mostrar mais uma vez. Então, quando a gente tem muitos dados, eu prefiro dar um nome para essa série. Então, eu clico no primeiro, Ctrl Shift para baixo. Olha, eu tenho 800 dados. Quando eu boto Ctrl Shift para baixo, marca tudo. Aí eu clico aqui com o botão direito, definir nome. Vou botar o nome que eu vou lembrar. Vou chamar de ABC. Pergunta do chat. Se eu posso fazer o coeficiente de variação da 1? Posso sim, já faço sim, Leonardo. Só deixa eu finalizar aqui que eu já faço, tá? Ótima pergunta, tá? Ó, então aqui, Ctrl Shift para baixo, clica com o direito, definir nome. Escolhe o nome que você não vai escolher. Vou botar teste.
tá? Chamei de teste. Então, variância, tá? Variância está falando de amostra aqui. Então, eu vou direto pelo comando, ó. var.a. Abro parênteses, eu chamei de teste. Igual var.a, teste. Variância de 25,46, tá? Desvio padrão, duas opções. Posso tirar a raiz quadrada da variância. Igual, raiz, abre parênteses, clica na variância, ou usa o comando específico para desvio padrão. Está falando de amostra, tá? Igual, despad.a. A para sinalizar a amostra. Abro parênteses e vou escrever o nome que eu dei, que eu chamei de teste ali, tá? Ó, reparem que é a mesma coisa, são dois caminhos. Coeficiente de variação, tá? Pergunta do colega, ótima pergunta. Vou fazer dos dois, por sinal. O Excel não tem um comando específico para coeficiente de variação, tá? Mas a gente pode armar a expressãozinha. A gente sabe que o coeficiente de variação é o quê? É o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então, eu vou fazer o seguinte primeiro. Antes de fazer o coeficiente de variação, eu vou fazer a média, tá? Vamos fazer a média aqui. Fazer a média desses valores. Então, média, desde a primeira aula eu já ensinei para vocês, né? Igual média. Abre parênteses, marca de quem tu quer a média. Né? Então, a média aí deu 30,10. Então, agora vamos fazer o coeficiente de variação. O que a gente viu nos slides lá, pessoal? Que o coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão dividido pela média e multiplicado por 100. Então, eu vou igual para quê? Para dizer, Excel, faça isso para mim. Abro parênteses, então, desvio padrão, né? Clico aqui na célula do desvio padrão, a barra para indicar a divisão, clico na média, fecho parênteses e boto um asterisco para multiplicar e o 100. Ó, então, aqui nós temos 24,59, né? Que a gente pode entender aí como um coeficiente de variação, como uma variação média, tá? Mesma coisa aqui, pessoal. Para fazer o coeficiente de variação, eu vou precisar da média primeiro. Pergunta aqui no chat. Aí, ok. Obrigado pela participação, tá, Leonardo? Foi muito boa a tua contribuição. Vamos lá fazer a média, então. Igual, média. Aí, vamos abrir parênteses aqui e escrever o nome que eu usei. Eu usei o nome teste. Vocês estão vendo que se eu não tivesse usado o nome, toda vez eu ia ter que ficar marcando tudo, esse monte de 800 células, né? Então, isso me dá um trabalho incrível. Então, aqui eu achei uma média de 24,70, tá? Agora, vamos ver. Coeficiente de variação. Coeficiente de variação é o quê, pessoal? Coeficiente de variação a gente viu nos slides lá, né? É o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então, o Excel não tem comando para isso, mas a gente faz manualmente. Igual, abre parênteses, né? Então, desvio padrão, barra, para dizer que é uma divisão, pela média, multiplicado por 100. Ó, então, nós temos... Ó, ficaram até parecidos os coeficientes de variação, tá? Vocês observam que coisa interessante, né? Olha a diferença dos dados, né? E o coeficiente de variação ficou pequeno. Se a gente ficou pouca diferença, ambos podem ser considerados como uma dispersão média, né? Daqui a pouco tu vai achar que esse aqui dispersa bem mais, e não dispersa, na verdade dispersa menos, né? Mas a gente podia considerar que era a mesma coisa. E o resumo estatístico que está aqui, eu vou deixar para trabalhar na próxima aula, que isso envolve bastante trabalho, assim, para a gente tem que habilitar a análise de dados. Eu vou deixar esse tópico aqui do resumo estatístico para a próxima aula. Então, aqui tem alguns exercícios para a gente praticar aqui em Excel, tá? Mas eu até sugiro, né, sugestão minha, mas enfim, vocês podem seguir o caminho de vocês, que vocês trabalhem avaliação agora, tá? Agora são 8h37,
8h40, então assim que eu finalizar o Moodle, a avaliação lá tá aberta, tá? E aí vocês podem, qualquer coisa, ainda me chamar, né? Claro, óbvio que eu não vou dar nenhuma resposta, né? Mas dúvidas gerais, genéricas, eu posso responder para vocês, posso responder no chat, eu posso abrir um outro Zoom.